Entendi. Deixa eu ver. Oi, gente. Boa tarde. Sejam bem-vindas. A gente vai esperar uns minutinhos para que a gente tenha mais pessoas participando junto conosco. E já já a gente começa. Sejam bem-vindas todas. Também quero desejar uma boa tarde a todas as mulheres aqui presentes na reunião. Como a Marina comentou, dentro de instantes nós estaremos iniciando. E quem puder, eu vou pedir por gentileza para fazer o check-in online. Ele é bem rápido e prático. Como que você faz? É só mirar a câmera do teu celular e para esse QR Code que está aparecendo na tela. Ou se não, também vocês podem acessar por um link que eu joguei aqui no chat, tá ok? Obrigado. Obrigada também. Meninas, vou esperar mais uns 2 minutinhos, tudo bem? Estamos de acordo? De acordo. E aí, tudo bem? Eu me chamo Neri, eu sou do time de eventos da CAT e eu tô passando aqui no meio do evento para passar um recadinho bem importante para você participante. Você já fez o seu check-in online na plataforma da Certu? Ainda não? Nesse exato momento, a nossa equipe está jogando um link no chat para que você realize o seu check-in. Ele é bem rápido e intuitivo e não leva nem 2 minutos. E lembrando que ao final deste evento vai estar rolando uma pesquisa de opinião que também nós estaremos jogando um link no chat. Nós pedimos a sua colaboração para que você responda essa nossa pesquisa.
Assim, nós podemos realizar eventos cada vez melhores e mais qualificados. Eu conto com a sua participação, então corre lá, realize seu check-in e não esqueça de responder a nossa pesquisa. Legal. Adorei esse vídeo, Mari. Bom, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Para mim é um prazer receber vocês aqui nesse bate-papo inicial, né, com o tema de como se preparar e fazer um pitch incrível. Eu sou a Marina Leite, hoje eu ocupo o cargo de Head de Relações com Investidores na Invisto, que é um fundo de Venture Capital aqui dentro da ACAT, mas também faço parte do grupo Mulheres ACAT, e hoje eu coordeno o Comitê de Gerações de Negócios, né? Então, esse aqui é o primeiro de muitos eventos que acontecerão ao longo desse ano. Então, eu gostaria de desejar um bom papo para todas nós, né? A ideia aqui hoje é a gente traçar um panorama geral de como a gente se preparar para fazer um pitch, né? Porque ao longo desse ano, o nosso Comitê de Gerações de Negócio vai, sim, realizar pitches para startups geridas por mulheres, e a ideia é conectar investidores com essas startups, né? E antes de começar, a gente entende que existe um aprendizado, né, um crescimento, uma preparação para esse momento acontecer. E esse é um intuito desse bate-papo aqui e também do nosso Comitê de Gerações de Negócio, junto com o Mulheres ACAT. Então, hoje aqui, para iniciar essa série de eventos que a gente vai promover ao longo do ano, a gente tem a Cris Carvalho, que é estilista e especialista em imagem. A gente tem a Romi de Lis, que é gerente de comunicação e programação na NSC. A Brenda, que é especialista em formação de inteligência emocional. E a Marcela, que é a CEO da Smarket. Então, a gente preparou um enredo para esse nossa primeira apresentação aqui. E então, eu vou pedir para a Cris começar a se apresentar e aí contar um pouquinho do que ela preparou para a gente. Boa tarde, é muito bom estar aqui com vocês. Todo mundo escuta? Tranquilo? Então, eu acho que é muito importante e relevante conseguirmos olhar para o nosso vestir com outros olhos. A gente está numa mudança de comportamento humano, de comunicação. Eu acho que o vestir nunca falou tanto como ele está falando agora. Então, o que eu preparei para vocês? Eu fiz um compilado de informações muito rápidas, relevante ao tripé da aparência. Claro que é uma coisa para vocês serem muito efetivos, mas sem perder a palavra que para mim é mais importante no momento, a afetividade. Eu acho que a gente está num momento de muita afetividade e muita conexão. E o vestir nos traz essas relações. Eu vou começar compartilhando uma tela. Espera aí, deixa eu lá no começo. Todo mundo está conseguindo... Opa, peraí, tem que ir lá para o começo. Vamos lá, então. Todo mundo consegue ver? Tá tudo tranquilo? Bom, toda vez que nós tivermos que fazer alguma apresentação, independente se for, eu quero trazer isso não somente para um viés profissional, mas principalmente para um viés pessoal. A gente tem que refletir muito o que nós estamos colocando no nosso corpo. Se fôssemos pensar, se alguém fosse me pedir qual o principal conselho, eu sempre falo, eu acho que o conforto. Mas o conforto significa eu estar confortável no gestual da roupa que eu estou usando. Quando eu coloco alguma coisa que eu não me sinto à vontade, é comprovado cientificamente que eu gasto 30% a mais de energia com aquela roupa. Então, qualquer acessório, qualquer cor, qualquer forma que vocês escolherem para um momento especial da vida de vocês, pensem com carinho, pensem com propósito. Então, eu vou trazer algumas reflexões sobre vestir, que eu acho que vão ser bem importantes nesse momento que estamos vivendo, e para vocês começarem também a olhar esse vestir com os olhos de propósito, carinho e amor. Então, vamos lá. Virginia Woolf falou uma coisa muito importante, eu também não vou ler muitas coisas, porque acho que eu quero mais falar de imagens, mas é só essa relação que ela falava, que as nossas roupas, elas moldam o nosso corpo, elas nos abraçam e elas falam muito mais do que podemos imaginar. Então, elas não vieram só para nos manter aquecidos, elas contaram toda a história de uma humanidade. Quando hoje eu me vesti para vocês, eu coloquei um batom vermelho, ou coloquei um listrado,
teve uma conexão e teve um porquê. O vermelho é uma cor que nos traz uma conexão com o luxo, porque é a cor do sangue que corre nas veias. E hoje a vida é um luxo muito forte. Então, se eu fosse dar uma dica para vocês, ter algo que fosse um toque vermelho, gente, não precisa ser um batom necessariamente, mas pode ser no listrado de uma camisa, em alguma parte do corpo, traz a volta da paixão e da força. E vermelho é uma cor que nos remete a um luxo, mas é um luxo muito mais simples do que a gente possa imaginar. Bom, como eu vou falar da questão da imagem, a gente tem 3 partes. O segmento perante aquela roupa não é adequado. E não adianta eu ter uma comunicação completamente errônea com a roupa que eu estou usando. É aquilo, eu posso estar falando alguma coisa, mas a minha roupa e meu gesto vai estar mostrando outro. Então a gente tem que ter uma coerência, a gente tem que ter uma conexão. Eu acho que adequação é a palavra certa. Coerência, adequação e conexão. E quais objetivos a gente tem que pensar quando nos vestimos para o pitch, para a nossa vida? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que pensar sempre na mensagem que a roupa passa. A roupa sempre vai passar para a mensagem, sempre. O público que queremos atingir. Bom, graças a Deus que hoje, gente, a gente tem todo esse universo web que a gente pode pesquisar de uma forma inteligente. Porque eu sou da época, gente, eu me formei em 1996, então o Google foi lançado em 1998, então tudo que eu tinha que fazer era muito off mesmo. E a gente tinha que pensar com muito propósito, todos esses alinhamentos que a gente fazia, porque realmente a roupa era algo que... o vestir era algo que era muito forte e impactante. Claro que hoje a gente tem todas essas ferramentas que facilitam, mas acho que estudar o nosso público é muito importante. Se é um público mais jovem, se é uma startup, então assim, como é que eu vou me conectar com esse público? Eu preciso falar a mesma linguagem sem tirar a minha essência. Adequação do ambiente eu acho que é importante. Aqui a gente fala da questão do clima. Outra coisa que eu acho muito legal, quando a gente precisa abrir laços, estreitar laços, a gente não pode usar nada tão fechado, a gente tem que deixar o canal de comunicação aberto. Então, um blazer, um casaco, deixar um pouco mais aberto, a gola da camisa um pouco mais aberta, os braços também um pouco à mostra, porque os braços à mostra mostram uma pessoa que ela tem... ela é ativa, ela está sempre em movimento, mostra movimentação, mostra atitude. E eu acho que o mais importante também é que a gente tem que imprimir o nosso estilo de alguma forma. Eu acho que a gente vive essa questão do propósito e estilo e personalidade, os negócios de vocês são norteados através disso. Então, acho que é muito importante pensar qual é o estilo de vocês. Claro que eu não tenho como falar de estilos universais aqui, tá? Mas o que é o estilo de vocês? Estilo tem a ver com a nossa verdade, com a nossa personalidade. E o tripé da aparência são 3, que eu vou tentar passar aqui muito rapidinho. Cores, formas e estilos. E se eu fosse falar para vocês o que é mais importante, eu falaria cor. A cor é 80% do que vestimos. 80%. Vocês vão lembrar que eu estava com batom vermelho, que eu fiz de propósito. Listrada de azul marinho, vermelho e branco. Mas pode ser que vocês nem lembrem direito de mim, que eu tenho um cabelo ruivo. Porque a cor é muito impactante, mas o que nos dá segurança é a forma. Então, vocês têm que aliar a cor com a forma. E finalizando, tem a ver com o nosso estilo, tá? Eu vou tentar fazer uma costura rápida aqui. Então, a gente tem cores, gente, que falam muito. Então, eu vou começar a falar das cores de credibilidade e força. Então, toda vez que vocês querem passar essa mensagem, a cor de credibilidade e força é o azul. O azul profundo é uma cor que nos traz conexão com empatia, porque o azul, o céu é azul igual para todo mundo. Então, é uma cor bem vista em todos os meios de negócio, nos ambientes pessoais, profissionais, e é uma cor muito universal. O preto é uma cor que passa força e credibilidade sempre. O cinza grafite, mais fechado. O cinza claro, ele é um pouco mais neutro, então eu não indico muito cinza para esses momentos, porque eu acho que o cinza ele traz um pouco de suavidade. Eu não sei que vocês têm que suavizar algum momento, daí ok. E o bordeaux, que ele é um vermelho mais fechado, ele tem um impacto visual muito forte. Quando eu falo cor, pode ser numa peça de expressão, como vocês estão vendo num blazer, numa saia, não sei, numa camisa, mas alguma coisa dentro da aparência de vocês que vocês consigam conectar. E também não significa usar só uma cor sozinha, por isso que eu vou falar do significado de todas as de cores e suas mensagens, para vocês conseguirem conectar. Então, credibilidade e força é azul profundo, azul marinho, preto, cinza e grafite.
Agora, quando vocês querem passar a comunicação, vou falar com o público jovem, eu quero me comunicar, o verde. Verde é cor de comunicação sempre. Lembre-se que a cor das árvores, das folhas das árvores, elas vivem farfalhando, elas estão sempre falando. Então, se você tem dificuldade de falar, o verde ajuda na explanação. O amarelo é uma cor muito forte, muito ansiosa, é uma cor de velocidade, a pupila do olho dilata. Então, se vocês forem usar algum elemento amarelo, tem que ser uma coisa menor, em menor proporção, porque para quem está vendo, é comprovado também, né, cientificamente, o córtex do olho ele abre e ele vai ficando interessado, mas não pode ser uma peça de tanta expressão. E o vermelho eu acho muito importante também em algum momento, dependendo do público que vocês vão falar. Vocês podem misturar o verde comunicativo com o azul da credibilidade. Então, misturar as cores também eu acho que é algo muito importante. E cores de criatividade, que eu acho que a gente está vivendo muito momento agora, é roxo e rosa. O rosa é uma cor que fala de criatividade e emoção. O rosa é o vermelho despido da raiva e do erotismo. E o rosa é uma cor que começou a ser usada pelos homens, hoje as mulheres super usam, e nos traz uma conexão com o amor. A gente está vivendo um novo momento de comportamento humano, a gente está vivendo uma era mais feminina, uma era de aquários. Acho que a gente tem que estar muito ligado nessas conexões de comportamento, e o vestido nos traz isso. Então, o roxo e o rosa nos trazem a questão da criatividade e emoção. E o bacana é vocês misturarem essas duas cores, ou misturarem com as outras cores para fazer essa composição visual que traga essa harmonia e traga essa mensagem. Bom, falei das cores rapidamente, vou dar um pulo rápido para as formas. Quando eu falo em forma, eu quero que vocês conectem o quê? A forma do acessório, se vocês forem usar alguma estampa, o salto de um sapato, o bico do sapato, o próprio detalhe da roupa, tá? Então, vamos lá. Tudo que é quadrado me passa firmeza, estabilidade, respeito e credibilidade. Por isso que um blazer de alfaiataria, parece que passa mais força visual, porque quando estamos inseguros, vamos para dentro das nossas casas, e a nossa casa, ela tem a firmeza das paredes, ela tem essa força, essa solidez. Então, quando eu quero passar essa força visual, eu trago alguma forma quadrada. Eu posso botar um blazer de alfaiataria verde, uma calça jeans legal, um sapato com um salto mais ornamental quadrado, porque eu consigo passar uma comunicação mais renovada. Eu não preciso usar alguma coisa tão formal. Por isso que eu acho que estudar o público hoje, eu acho que é muito importante para todo mundo, né? Tudo que é triangular, eu até coloquei o brinco aqui para vocês, não sei se vocês conseguem ver. Tudo que é triangular, eu falo assim, o triangular vem no decote, no bico do sapato, no acessório, passa velocidade, atitude, movimento e pode dar um equilíbrio em certos momentos também, né? Então, quando a gente quer passar movimento, atitude, é como se fosse a flecha, vai, to go, né? Vai e não para, então passa essa mensagem. E tudo que é assimétrico, eu posso sim, dependendo do meu público, eu até tô com uma camisa completamente assimétrica, ela tem um lado completamente diferente do outro, passa energia, velocidade, desconstrução, e acho que a gente está no momento de desconstruir para o novo construir. Então, acho que é bem legal a gente pensar nessas mensagens que uma forma e uma cor podem passar. E tudo que é redondo passa concentração, movimento fluido, infinito e comunicação. Gente, isso pode vir num óculos, um óculos legal, pode ser redondo, mas ele pode ser um redondo com um vermelho, então ele é comunicativo e ele passa ainda um quê de velocidade, de paixão. Então, são alinhamentos que vocês começam a trazer para o vestido de vocês, que vocês vão ter um super sucesso na questão de uma apresentação ou na vida pessoal de vocês, conforme a mensagem e propósito que vocês querem passar. E não é sobre combinar, mas sim sobre conectar. Conectem as formas, repitam, pensem com carinho, estudem o público, respeitem quem vocês são, porque não adianta a gente estar com uma roupa super combinada se ela não está conectada com o meu interior. Isso é expressão, e o vestido é muito expressão, uma expressão individual, e eu acho que conta muitos pontos nesse momento que vocês estão mostrando, vocês estão se abrindo, né? Vocês estão pedindo uma oportunidade incrível, e a gente tem que mostrar, sim, a nossa personalidade sem medo. E para finalizar, Lipovetsky, que eu tenho um trauma dele, porque eu tive que ler tanto ele na faculdade, vocês não têm ideia do que é, eu acho que, enfim, ele falava, né, um grande antropólogo, que na sociedade das aparências moderna, o homem pavoneia-se a todo momento.
mostrando sua individualidade e autoexpressão nas roupas que veste. Gente, ser pavão não significa o querer mostrar algo para estar acima de alguém. Ao contrário, o pavão mostra as suas penas porque ele quer chamar a atenção da sua fêmea, que é bonita, enfim, e vocês têm que chamar atenção. Então, acho que nesse momento, vocês têm que mostrar o lado pavão de vocês, que pode ser misturando um cinza, um toquezinho de vermelho, uma forma quadrangular, mas não tenham medo de mostrar o lado pavão de vocês, porque uma pessoa que consegue se expressar de uma forma leve para o seu vestir, com certeza ela vai conseguir conectar e fazer uma apresentação incrível. Deixa eu só finalizar aqui. E eu acho que a gente não pode usar velhos mapas para descobrir novas terras. Então, para mim, o vestir tem muito disso. A gente tem muitas conexões antigas de dress codes corporativos e coisas que eu super respeito, mas a gente está no momento de comunicação e conexão. Eu acho que a roupa é um fator de comunicação muito forte que a gente vive. E é isso, gente. Então, vou finalizar com a minha frase, que a moda é muito mais que vestir, ela é sentir. Fibras que tocam e abraçam a alma, cores que encantam e nos fazem sonhar, formas que falam e nos conectam sem medo, lindo corpo, leve e feliz, sem medo de amar. Então, acho que é isso. Eu acho que tem várias dicas para vocês conseguirem fazer uma apresentação especial. Obrigada. Show, Cris. Obrigada. A ideia aqui realmente é bater um papo, né? Então, se alguém quiser ir fazendo suas perguntinhas aí do lado, mas o que a gente buscou trazer aqui é conectar imagem com comunicação, storytelling, né, com controle de ansiedade, medo, né, como que a gente organiza esses sentimentos, né, e finalizar com a prática da Marcela na vivência de efetivamente fazer um pitch, né. E a imagem de todos os sentidos comunica, né, a imagem da sua roupa, de como você está com o seu cabelo, de como você está com o seu óculos vermelho puxadinho, né? Como você se posiciona na frente daquela banca que vai ali te ouvir. Então, a ideia é realmente construir esse bate-papo em volta desses temas, né? E sim, a imagem é também um comunicador, né? E que pode sim ser e trazer uma mensagem de segurança. E agora a Brenda vai contar um pouquinho, desculpe, a Romi, vai contar um pouquinho, desculpa, Romi, de como a gente faz essa comunicação do design e da roupa e da nossa postura também transmitir em voz, em mensagem e storytelling. Obrigada, Romi. Pronto, desmutei, né? Estava aqui bem quietinha, ouvindo a Cris. Para complementar, né, a Cris, não basta a gente ter imagem, né? A imagem fala muito, mas na hora é um composto para vender, que a Marcela vai nos mostrar lá por último, né? A Marcela vai nos mostrar na prática como é que isso funciona. Então, vou falar um pouquinho sobre comunicação. Eu não montei uma apresentação, né? A gente até tinha falado sobre isso, porque acho que é muito mais conversar mesmo. Então, eu estou fazendo um pitch para vocês aqui, vendendo o que é uma comunicação que eu julgo eficaz, né? Com base nas minhas experiências, em tudo que eu tenho trabalhado com comunicação. O primeiro passo que eu acredito muito é você tem que conhecer para quem você vai falar. Mas você tem que estar preparado para falar para qualquer plateia. Então, conheça o público que você vai falar, conheça quem vai estar na sua banca. Às vezes pode ser um pitch de elevador para uma pessoa, né? É melhor ainda que você saiba muito bem o que aquela pessoa gosta. Então, assim, organiza informações. Primeiro faz esse básico, organiza informações. Faz a boa e velha análise SWOT, né? Analisa os seus pontos positivos, todo o seu produto, o que ele é, os pontos positivos, os pontos negativos, todos os ofensores de mercado. Faz essa análise, isso é super importante para você montar qualquer apresentação. Você tem que estar preparado para tudo isso, né? Porque você vai falar. Então, organiza as informações, faz uma base, um lead básico, né? Jornalista. Quem, quando, onde, como, por quê. Responde essas perguntas básicas, seja objetivo na sua apresentação, né? Não seja muito prolixo, né? A partir dali, monta um roteiro. Tudo que você quer falar e de que forma você vai falar, que é o storytelling, que a gente fala muito de storytelling, né? Storytelling nada mais é do que como vamos contar essa história. Então,
monta o seu roteiro de como contar essa história. Você tem que, é muito importante, enfatizar o propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o propósito do que você está querendo apresentar? Mas só propósito não resolve. Então, você tem que colocar ali qual é a dor, qual é a funcionalidade, que dor ele resolve. Não vai ser só o propósito que vai vender. As coisas, elas têm que estar associadas, né? Tem que resolver alguma dor. Então, junta as duas coisas. Você conhece todas as vulnerabilidades e todos os pontos fortes do seu negócio. Então, assim, exalta os pontos fortes, né? Lembre-se de exaltar os pontos fortes, mas esteja preparado. Esteja preparado para responder qualquer pergunta. Lembre-se assim, ó, pensa na pergunta que o seu amigo te fez, ou quem não é seu amigo fez sobre o seu projeto, sobre o seu negócio. Esteja preparado para responder essas perguntas. Você não precisa, naquele momento, você não precisa mostrar para quem você está vendendo as suas vulnerabilidades, mas se você sabe, você tem que ter resposta para as perguntas, porque ele certamente vai te fazer alguma. Então, não se deixe encurralar em nenhum momento, sabe? Ninguém conhece melhor o teu negócio do que você, então saiba tudo sobre ele, mas se prepare, né? Então, monta essa apresentação toda estruturada, né? Faz todas as perguntas, e na hora de apresentar, é assim, respira muito, né? E tom de voz firme, você tem que passar credibilidade no que você está vendendo. Você é a pessoa que conhece. Se não passar credibilidade, danou-se. Não vai vender nada, né? Então, não gagueja. Para não gaguejar, o que a gente faz? Ensaia, ensaia, ensaia. Monta o seu storytelling, monta toda a sua apresentação, decora ela. Mas decora para você apresentar de forma natural, como se você estivesse aqui conversando. É isso, não pode ter medo, não pode demonstrar medo. É peito aberto, voz firme, cabeça erguida, né? Não baixa a cabeça, ombro, né? Então, acho que esses são os pontos fortes, né? E ainda, escolha muito bem as suas palavras. Quando você for montar esse storytelling, faça frases de efeito. Palavras que vão ficar na mente da pessoa, né? Um tom de voz que ele não pode ser aqui, né? Você tem que fazer um sobe, enfatiza palavras, enfatiza os pontos fortes, né? Porque ninguém vai ficar te ouvindo se você estiver numa mesma frequência. Então, você sobe um pouquinho, enfatiza algumas coisas, desce um pouquinho, mas assim, curto, objetivo, sucinto, usando frases de efeito. E aí, mais importante, né, esteja confiante. Antes de começar, se concentra e vai em frente, confiante. Ninguém conhece mais do que você. Ninguém vai vender melhor do que você. Então, acho que esses são os pontos chaves para uma boa apresentação. Fui curtinha, sucinta e bem objetiva. Um pitch de elevador aqui, ó. Maravilhosa. Sensacional. Brenda, agora é a sua vez de arrasar. Agora é a Brenda. Vamos lá, que bom. Gente, primeiro, boa tarde de novo, é uma honra estar aqui. É um friozinho na barriga também, porque por mais que a gente fale de algo que nos encanta, que é a nossa carreira, a gente sempre tem essa expectativa. E eu vou começar provocando vocês a ligarem as câmeras, porque eu quero tornar esse momento mais humano, mais conectado, porque é isso que a Cris nos ensinou, né? Não é só sobre vestir, não é sobre estar, mas é sobre ver, sobre conectar. E eu acho que esse momento a gente precisa criar esse rapport. Então, eu estou provocando vocês. Claro que eu sei que tem algumas pessoas que não podem, a gente respeita, mas eu quero poder me conectar com a carinha de vocês. Oi, Cássia, que bom te ver! Tudo bem? Que legal. Gente, eu vou conversar com vocês sobre inteligência emocional, sobre gestão das emoções. Luísa, não te preocupa com o background aí, com quem está com casa bagunçada, que essa é a nova vida real, né? A gente tem que saber lidar com isso, tá tudo bem. Primeira coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, e sintam-se à vontade para abrir os microfones e para a gente conversar, tá bom? Como que vocês se sentem quando vocês estão com medo? Primeira coisa, o que o corpo de vocês comunica?
Quero ouvir. Não vai ser monólogo. Calor, calor, a gente sente calor, frio na barriga. Frio na barriga. O que mais? Tremor, Tremor. Ok. sede, A gente se contrai, né? Fica tenso, né? Atenção. Tenso. Uhum. O que mais? Boca seca. Aham. bochecha corada, Bochecha corada. Uhum. Começa a transpirar. Sim, também. Aham. Transpiração. Deixa eu escrever. Fora o diálogo interno, né? Porque tudo isso é o que a gente está sentindo no corpo. E o diálogo interno que mora na nossa mente? O que que a gente, que vozinha, o que que essa vozinha interna diz para nós quando a gente está com medo? Situações que talvez aqui a gente está contextualizando sobre o pitch, né? E o pitch nada mais é do que um momento de exposição que a gente tem ali uma situação de... Por que que a gente sente medo quando a gente está expondo alguma coisa? Porque as pessoas vão ter uma opinião sobre aquilo que nós estamos falando, correto? Então, qual é o principal medo? É de não vender o nosso negócio? É de não conseguir o que a gente quer? Não. O nosso principal medo é de ter um julgamento ruim, né? Assim como eu posso estar sentindo isso com vocês me ouvindo. A gente sempre sente, né? Mas eu quero que vocês escrevam aí, e aí não precisa compartilhar, por isso que eu quero que vocês sejam bem verdadeiros e autênticos, tá? Qual é o diálogo interno quando vocês, a primeira vez que vocês fizeram, por exemplo, ou uma reunião, ou uma condução de algum projeto, ou que vocês precisaram apresentar alguma coisa para alguém, tá? Qual foi a vozinha, o pensamento que morou dentro da cabecinha de vocês naquele momento? Escrevam aí a frase que vocês pensaram. Escrevam. Verbalizem aí, expressem no papel. Aí quem me diz assim, Brenda, faz muito tempo. Então pega de uma situação recente que deu esse frio na barriga, tá? Mas escrevam. Preciso que vocês escrevam. Sem preguiça. É realmente se conectar com aquela vozinha interna que mora dentro de nós. Me deem um joinha aí quando já fizeram, tá? A Cássia já tá me dando um. Beleza. Agora a gente vai brincar de adivinha. Quem pensou assim, o que que eu tô fazendo aqui? Ai, meu Deus. Minha barriga. Vou morrer. Quero morrer. Alguém pensou essas coisas? Ai, vai com medo mesmo. Gostei, Luísa. Tu já mostrou que é corajosa, entendeu? Super branco total. Tipo, o que que eu tinha para falar mesmo? Aonde eu tô? Sim, gente, tudo isso e mais um pouco. O que que eu quero que vocês percebam, tá? O meu convite hoje não vai ser entregar uma solução mágica, porque se eu tivesse, estava rica, mas é ajudar vocês a transformar a teoria em estratégias para melhorar o desempenho dentro dentro do possível de vocês, tá? Porque antes de eu começar a falar sobre gestão de emoções, eu quero só fazer uma breve contextualização. Quando a gente faz mapeamento de perfil comportamental, tá? E uma das ferramentas, por exemplo, que a gente utiliza é um PDA, é uma avaliação, é um teste que tem toda uma ciência por trás da área da psicologia, e tem uma das tendências de comportamento que se chama extroversão. Existem pessoas que são extrovertidas por natureza, então elas se comunicam, elas se expõem, elas são mais expansivas na sua forma de interagir, e existem pessoas mais introvertidas, que gostam mais de alguns contatos mais íntimos, poucas pessoas, são muito boas em escutar e observar ao invés de se expressar, mas não significa que não sejam bons comunicadores, ok? Porque às vezes a gente pensa assim, aquele ali é tímido, não vai ter um pitch bom. Não existe isso, tá? E aí, eu preparei aqui uma apresentação mega rápida, só para assim todo mundo entender o mecanismo, o motorzinho da gestão emocional. Antes de eu entrar na ferramenta, eu só quero desconstruir duas principais questões. A Romi falou muito bem sobre a preparação do roteiro de vocês, né? Eu acredito que a maioria, quando vai para um momento de pitch, quando vai para um momento de defender alguma ideia, em qualquer momento da nossa empresa, qualquer momento crucial da nossa vida, né? A gente sente medo,
Algumas pessoas com mais intensidade do que outras, porém, a emoção do medo, ela predomina no nosso corpo. Isso é uma coisa que a gente não pode evitar, ok? Porque as emoções são reações involuntárias do nosso corpo. São mecanismos que acontecem automaticamente e que mexem na nossa fisiologia. Por que eu perguntei o que vocês sentiam? O frio na barriga, o tremor, a sede, a tensão, isso não vai deixar de existir quando vocês sentirem medo. O que a gente faz, como a Luísa falou e muito bem? Vai com medo mesmo, entendeu? Só que o que vocês precisam perceber? E essa é a sacada do encontro de hoje. O que a gente tem que gerir, o que está ao nosso alcance, é diminuir a intensidade do medo que a gente sente. Ok? Se hoje, aí vocês pensam, tá, mas Brenda, como é que eu mensuro isso? Principalmente conectando com as sensações físicas do corpo de vocês. Porque emoção é corpo, é fisiologia, não é cognitivo. Ela influencia o nosso cognitivo, mas o que acontece, por exemplo, se eu vou fazer uma apresentação e a minha voz começa a fazer assim, vocês de cara já começam a perceber. Eu posso estar lá lindona, maquiada com meu batom vermelho e melou o que eu quis dizer porque a minha voz tremeu. Aí tu me diz assim, Brenda, não controlei minha voz. Então, não tem que pensar nisso, tem que pensar só em como eu posso diminuir a intensidade do medo que eu sinto, ok? Esse é o foco de vocês. E aí, como é que a gente pode diminuir a ansiedade, né? Diminuir esse senso de preocupação? É entendendo esse mecanismo que eu vou compartilhar com vocês. A BG é empresa, meu propósito em forma de negócio. Depois vocês podem nos adicionar lá no LinkedIn para a gente se manter em contato. Mas eu vou direto ao ponto. Primeira coisa que vocês precisam mapear é todas as causas do medo de vocês. Frases que geram gatilhos, expressões faciais, situações aleatórias que geram medo em vocês. Eu quero que vocês possam escrever tudo que envolve medo, tudo que gera medo em vocês. Depois que vocês tiverem essa listinha das causas, vocês vão perceber que existem causas internas, então sou eu que gero através do meu pensamento, por exemplo, né? Ou causas externas, alguém me disse alguma coisa, aconteceu alguma situação. E, gente, tudo que eu ensino nas minhas formações, nos meus treinamentos, nos meus trabalhos, existe uma coerência muito prática, porque eu pratico isso, eu vivo isso. Então, nada que eu estou trazendo para vocês, eu já não passei aqui, ó, na pele, tá? Esse exercício eu fiz inúmeras vezes, porque eu moro em Portugal. Nesse momento eu estou no Brasil, mas eu resido em Portugal. E a gente sabe que o choque cultural empresarial é muito grande. Talvez mesmo dentro do Brasil é diferente, imagina fora, né? E eu passei por diversos momentos de pitch, com pessoas que têm já um preconceito sobre o brasileiro, então a gente ainda tem que quebrar esse preconceito, né? E quando eu comecei a me conectar com esse desconforto que o medo gera, eu disse, opa, pera que eu vou ter que aprender a colocar, né, na prática o que eu aprendi. E aí eu comecei a mapear todas as causas que não são pessoas, são comportamentos de pessoas, falas, gatilhos, situações, tá? E aí, isso aqui é o que diferencia quem faz gestão emocional e quem não faz. Toda causa, gente, ela gera uma emoção e essa emoção tem uma determinada intensidade, tá? Por exemplo, só para vocês terem uma noção de diferença de medo, se eu escuto um barulho de tiro no corredor do meu prédio, eu já vou ter uma reação muito instintiva, né? Vou pegar, enfim, alguém que está aqui perto de mim, vou me esconder, vou fazer alguma coisa. É diferente de um medo de, por exemplo, essa conexão cair. Vai dar um, ai meu Deus, o que eu faço? Mas é diferente. O meu corpo vai ter respostas diferentes, tá? Então, quando eu falo intensidade, a gente se dá conta desse parâmetro, né? Do real quantidade de medo que a gente está sentindo. E aí, depois que a gente se conecta com essa emoção, a gente vai perceber que o nosso diálogo interno, ele acontece automaticamente. Quando eu perguntei para vocês o que vocês pensavam quando vocês estavam com medo, se vocês fizerem esse exercício, se comprometerem a se conectar com essa ferramenta, vocês vão perceber que o nosso diálogo interno é muito duro. Muito duro. Talvez se a gente tivesse que verbalizar isso para qualquer outra pessoa, a gente não seria capaz.
porque a gente pensa coisas tão duras, principalmente em momentos cruciais da nossa vida, que é quando a gente deveria ser mais gentil do mundo com a gente mesmo, né? A gente é dura, a gente se cobra, a gente, enfim, perde a linha. Então, esse diálogo interno, vocês precisam se conectar com os pensamentos de vocês, com aquelas crenças mais profundas e escrever tudo aquilo que vocês pensam quando vocês imaginam que vocês estão na frente de uma banca para um pitch, por exemplo, tá? Depois que vocês vão escrever essas frases, vão cogitar, Brenda, mas eu nunca tive nessa situação. Então, imagina, treina, e quando estiver treinando, escreve os pensamentos que tu teve. Depois desses pensamentos, vocês vão identificar que o nosso comportamento ele vai se alterar automaticamente também, tudo por influência da nossa emoção, tá? Isso acontece com todas as emoções da nossa vida, principalmente as primárias. Só que aqui o meu foco é o medo. Então, é interessante que vocês distribuam esse comportamento se observando, é como se vocês estivessem se assistindo, se olhando de cima, tá? E aí vocês vão pensar assim, como que a Brenda se comporta quando ela tá com medo? Eu falo mais rápido, eu começo a sentir as minhas mãos geladas, então eu gesticulo menos, às vezes meu tom de voz fica mais alto, né? Ou tem pessoas que têm alguns toques, começam a mexer no cabelo, ou mexer na caneta, se agarram em algumas situações, ou mexer num brinco, num colar, alguma coisa. Então, é importante que vocês mapeiem todos os comportamentos de vocês, peçam opinião para quem conhece vocês, para quem já viu vocês fazerem alguma apresentação, para vocês identificarem esses comportamentos. Porque aí, gente, lembrem que todo comportamento ele se traduz num resultado, numa consequência. Se eu uso isso para o contexto de pitch, eu vou pensar assim, bom, eu estou treinando, mas eu estou ficando nervosa, eu estou ficando no final desse processo, senti medo e acabei com raiva, porque eu já estou frustrada que eu não estou conseguindo dizer o que eu queria, e aí eu já não gosto, daí eu já não quero fazer mais isso, daí eu não vou conseguir vender o meu pitch, daí a gente entra num looping do qual esse resultado é mega negativo, de ganho aqui a gente não tem nada. E aí a gente precisa perceber o seguinte, o que vocês esperam de um momento que vocês vão apresentar o pitch de vocês? Qual é a verdadeira expectativa de vocês lá no final do dia, quando vocês apresentaram o pitch? O que vocês desejariam que acontecesse? Quero ouvir vocês. O que vocês desejariam que acontecesse? Quem não pode falar, pode escrever no chat, não tem problema. Que gerasse alguma conexão, interesse do público. Boa, Simone. Houvesse conexão, fazer com que as pessoas se sentissem conectadas e interessadas em saber mais, porque o pitch, a Marcela depois vai poder falar, né? Tem muito mais do que somente a apresentação de uma ideia. E aí, para eu não me estender mais, o que é importante? Vocês vão girar esse ciclo no sentido horário, primeiro, para entender a forma de funcionamento de cada um, porque isso é muito particular, tá? E depois, vocês vão fazer o ciclo inverso. Como? Mapeando qual é o resultado que vocês esperam dessa interação. E a partir desse resultado, que comportamento vocês precisam ter? Aí a Romi já deu muitas dicas, né? A Cris também. Assertividade, calma, preparação, segurança. E a partir do momento que eu modelo o meu comportamento, o meu pensamento que era de medo, era apavorante, era lá intensidade 6, de 1 a 10, daqui a um pouco ele foi para 4. Então, aquela vozinha já está menorzinha. Então, a gente nem dá muita bola. E aquele medo que eu senti intensidade 6 já está menor também. Então, eu já não estou sentindo as minhas mãos tão geladas, eu já não estou com a voz trêmula, mas não significa que internamente eu não estou sentindo 1000 arrepios. Mas gestão emocional é isso, é quando a gente consegue lidar dentro das nossas capacidades e diminuir a intensidade daquilo que nos atrapalha. Deu uma luz aí? Sim? Muito bem. Então, a querida Marcela vai nos falar do Power Posing, que é uma das conexões que eu coloquei aqui, ó. Quer ver? Isso aqui é só uma explicação do quanto o humor também atrapalha, né? Porque se eu estou muito tensa, muito estressada, eu também não consigo comunicar a ideia que eu quero. Porém, os níveis de testosterona e cortisol, quando eles aumentam, eles podem nos tornar podem nos tornar ou nos ajudar a ter uma postura mais de segurança.
E a Amy Cuddy, ela tem um estudo publicado em 2010 e ela fala muito sobre your body shapes who you are, né? Ou seja, o teu corpo modela quem tu é. E aí eu vou deixar aqui de sugestão para vocês procurarem esse TED Talk da Amy Cuddy. São 21 minutos que vai com certeza trazer muita clareza e muita inspiração para vocês para colocarem isso na prática, tá bom? Obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês. Espero ter ajudado. Legal. Obrigada, Brenda. Pode, Marcela, agora é com você. A hora que a Brenda girou para o outro sentido, fez toda a diferença, né? Porque a gente... Muda a nossa percepção, né? Muito, porque a gente tem que... Qual é o objetivo que eu quero? E a partir dali é que a gente faz todo o resto, né? Controla a emoção, o pensamento. Né? Então, quando o teu objetivo final está muito claro, né? E você gira para o outro lado, faz todo sentido. Sensacional. E sabe o que é bom, Marina? Desculpa, eu já te dou a palavra, Marcela. Depois que primeiro a gente tem que rodar ele no sentido horário para entender o nosso funcionamento, porque é diferente de eu dizer para vocês, eu quero uma apresentação incrível, quero que eles me vejam segura, quero que não sei o quê, sendo que daqui a um pouco essa não é a minha identidade e a minha essência, né? Então, cuidado com isso, porque a gente primeiro precisa se conhecer, e essa é uma ferramenta de autoconsciência emocional e de autoconhecimento, para que quando eu for inverter o ciclo, eu saiba primeiro me respeitar e respeitar a minha essência para fazer o melhor que eu tenho capacidade, tá? Marcela, a palavra é toda contigo. Obrigada, Brenda. Queria agradecer, né, a Marina pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Acho que a ideia hoje é falar um pouco, pegar o que cada uma, né, o que a Cris, a Romi e a Brenda falaram e tentar trazer um pouco para a prática, né, e algumas coisas aí que elas falaram, instintivamente eu acabava fazendo, e outras, com certeza, se eu tivesse ouvido antes, eu poderia melhorar. Mas antes de falar dessas questões mais do pitch, eu vou me apresentar e vou contar um pouco da minha trajetória para vocês, né, a pedido aí da Marina. Eu sou empreendedora, eu fundei a minha empresa em 2013, eu tive a ideia, né, da Smarket, e de fato comecei assim fechei a minha outra empresa e comecei a trabalhar 100% do meu tempo na Smarket em 2015, que foi quando eu participei, né, fui selecionada no Startup SC, né, do Sebrae. Até tive a oportunidade de participar junto com a Luísa, né? E a gente participou do mesmo ciclo. Então, a minha empresa, né, se chama Smarket, a gente faz gestão de promoções e trade para supermercado, que é um negócio que pessoas que não estão nesse mundo não fazem a menor ideia do que é, né? A gente acha que a gente, como consumidor, quando vai no supermercado, a gente acha que as promoções elas aparecem magicamente lá e que é super fácil, é só botar uma plaquinha de promoção e tá tudo certo. E a gente não tem noção da quantidade de processos que acontecem antes daquela plaquinha chegar no ponto de venda e o momento em que o cliente pega um produto e passa no caixa e o preço sai certo. Imagino que todos vocês aqui já devam ter tido a experiência de chegar num supermercado, ver uma promoção e passar no caixa, passar o preço errado. E se não passaram por isso, com certeza conhece alguém que já passou, ou já viram, né? Essa loja é mau caráter, faz promoção e o preço está errado, quer enganar o consumidor. E na maioria das vezes não é, né? Na maioria das vezes é realmente uma dificuldade operacional enorme. Então, um supermercado, né, de médio, assim como um Imperatriz aqui da nossa região, para a gente conseguir botar uma promoção na loja, ele envolve cerca de 30 pessoas, né? Envolve área de marketing, comercial, logística, execução de loja. É realmente um processo super complexo e é nisso que a Smarket faz. Então, eu fundei a Smarket sozinha,
também foi um super desafio, né? Porque eu não sou de tecnologia, não conhecia absolutamente nada, continuo não conhecendo muito, mas a gente engana um pouco. E aí, né, enfim, comecei terceirizando a tecnologia, depois contratei meu primeiro programador, e até chegar aí agora no dia 22 de março, que eu fiz a minha saída, né? Eu vendi 100% da Smarket para a Neogrid, que é uma empresa também que atua no varejo e na indústria. E aí, nesse meio tempo, né, assim, tiveram diversos desafios, né, nesses 7 anos, aí vamos colocar, de operação, saída de pessoas importantes para a equipe, muitas alegrias, muitas tristezas, muito aprendizado, e muitos pitches também, né? Então, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Eu queria trazer um pouco, assim, do que as meninas falaram, e eu vou contar para vocês um pouco do que eu fazia, que eu acho que funcionava, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu fazia, eu era muito seletiva nos eventos que eu participava. Por quê? Porque fazer pitch dá muito trabalho. Um pitch bem feito dá muito trabalho, né? Então, assim, não é aquela coisa assim, tipo, vai ter um evento que eu devo apresentar um pitch de 3 minutos semana que vem e, eu vou lá ver qual é. Dá para fazer, mas aí, né, não vai sair na qualidade que provavelmente as pessoas estão esperando e que a gente gostaria. Então, eu era muito chata, assim, sabe? Quem que vai estar nesse evento? Qual que é o objetivo? O que eu vou estar fazendo lá? Então, assim, é um evento para investidores. Cara, mas eu não estou com captação aberta, então o que eu vou fazer lá, sabe? Então, eu era muito chata nesse sentido. Isso em relação a eventos em geral, né? Então, por que o pitch dá muito trabalho? Porque para a gente conseguir fazer um pitch bem feito e para a gente conseguir estar tranquila, né? E isso funciona para mim, tá? Eu preciso estar muito segura do que eu estou fazendo, muito segura. Eu não consigo chegar e, tipo, improvisar, assim. Tem gente que tem essa habilidade, eu não tenho. Então, quando eu ia fazer um pitch, a primeira coisa, eu perguntava sempre com muita antecedência qual que era a duração do pitch. Então, tem eventos que tu vai fazer pitch de 1 minuto, evento de 1 minuto e meio, 3 minutos, 4, 4,5, 5. Então, e isso muda absolutamente tudo, né? Porque a gente vai decidir o que a gente vai falar, o quanto que a gente vai se aprofundar num assunto baseado no tempo que a gente tem. E aí, baseado no tempo que eu tinha, eu escrevia o meu pitch inteiro. Então, aquilo, né, que a Romy falou, eu escrevia o meu storytelling inteiro. E aí, assim, boa noite, pessoal, meu nome é Marcela, eu sou fundadora e CEO da Smarket. Então, eu escrevia todas as palavras, na entonação que eu ia falar. A Luísa já assistiu, né? Então, assim, era altamente decorado. E eu tentava fazer de um jeito que fosse natural, porque... para mim, o mais importante da gente decorar, além da questão da segurança, né, que eu acho que isso traz para a gente, porque é natural que na hora a gente sinta medo, por a gente num pitch, a gente ter um tempo muito restrito, a gente precisa garantir que a gente vai abordar todos os assuntos que são necessários de ser abordados. Então, quando eu participava dos eventos, naturalmente eu assistia os pitches das outras pessoas, e era muito comum as pessoas não se prepararem dessa maneira e chegarem na hora, às vezes por nervosismo, elas começavam a se aprofundar num assunto, assim, aparecia um slide e a pessoa começava a entrar, assim, tipo, não precisa desse detalhamento nessa hora, sabe? Não é hora para aprofundar. E aí a pessoa chegava no final, ela não falava de venda, ela não falava de equipe, ela não falava de coisas que eram essenciais, e ela gastou lá 1 minuto super precioso falando de um negócio que não tinha nenhuma relevância para aquele momento. Então, para mim, esse é o principal, assim, da gente realmente preparar um discurso e decorar. E aí, como que eu decorava, né? Eu não tenho eu tenho uma memória muito boa, mas para decorar, assim, eu sou muito ruim. Então, o que eu fazia? Eu gravava no meu celular o meu pitch,
E eu escutava isso em todos os momentos que eu estava fazendo alguma coisa que eu não precisava ficar pensando, né? Então, na hora de tomar banho, eu botava uma caixinha de som dentro do banheiro e eu ficava ouvindo o pitch, repetindo, que nem música, sabe? Eu ia dirigir, eu botava o pitch no carro. Eu ia cozinhar, ao invés de ligar a TV ou ligar uma música, eu botava o meu pitch. E eu ficava assim, na semana que antecedia o pitch, eu ficava repetindo aquilo centenas, centenas, centenas de vezes, para eu chegar na hora e realmente ter a segurança do que eu ia fazer. Então, isso é um ponto importante. Toda vez que alguém me pergunta sobre pitch, eu sempre falo isso, assim, cara, escreva o pitch, aí antes de gravar, apresenta para alguém, de preferência para alguém que seja de um perfil parecido de quem vai estar. Então, assim, se eu vou apresentar um pitch para pessoas que não são do setor de varejo, eu apresentava para o meu pai, para minha irmã, para pessoas que não entendem nada do que eu estou fazendo. Agora, se eu vou apresentar para alguém, né, tipo o Manel Grid, que eles já entendem do negócio, eu vou usar outra linguagem, eu posso falar de uma maneira mais técnica. Então, eu tentava sempre apresentar, fazer tipo um pré-teste, assim, do meu pitch, e aí eu fazia os ajustes que precisava, cronometrava centenas de vezes também. Então, toda vez que eu falava, eu cronometrava, eu tentava acabar o meu pitch tipo uns 10 segundos antes, porque chega na hora, às vezes a gente dá aquela travada, né? Então, tentava cronometrar mais ou menos dessa forma. E aí, uma vez que eu chegava, assim, no pitch final, aí eu fazia esse esquema aí de ficar decorando. Com relação ao que a Cris falou, eu fazia muito isso também, de pensar na roupa. Eu gosto bastante, né, de moda, não tenho esse conhecimento que a Cris tem, então eu sempre gastava muito tempo, assim, pensando no que eu ia vestir. E às vezes algumas pessoas podem achar assim, ai, que futilidade, né? É só uma roupa, ai, tanto faz a roupa que tu vai. Mas assim, faz toda a diferença, sabe? Primeiro, naquilo que a Cris falou, da gente se sentir confortável. Então, por exemplo, em evento de startup, vocês vão ver que a maioria das pessoas são homens, né? Então, e os homens, a maioria deles, eles usam camiseta de startup, né? Aquela camiseta descolada que todo mundo usa. Eu detesto usar aquela camiseta. Eu tenho aquela camiseta da Smarket, mas acho que, né, quem já me viu, nunca me viu com uma camiseta da Smarket, porque assim, eu não gosto, eu não me sinto à vontade, é um negócio que não tem absolutamente nada a ver comigo usar aquela camiseta, e eu não uso. Então, assim, quando eu ia fazer um pitch, eu pensava, cara, vai ter um monte de homem, todo mundo com a camiseta da empresa, e eu vou chegar lá, tipo, a diferentona, sem a camiseta. Mas eu me sentia à vontade dessa maneira, e eu tentava achar uma coisa que não fosse tão formal, né? Não ia de terninho e calça social, mas tentava achar uma coisa que fosse também descolada, mas também que mostrasse seriedade. Então, eu me preocupava bastante, assim, também com a roupa que eu ia usar. E aí a Cris falou um ponto ali, né, da gente colocar nossa personalidade, tudo isso, e imprimir a nossa identidade, que eu também acho que são pontos super importantes. Mas eu tentava, eu tive a gente tem épocas, né? Então, eu já tive uma época, tipo, super fashionista, e eu já tive uma época super minimalista. Então, assim, independente disso, eu acho que a gente pode trazer algumas coisas do nosso estilo, né, na apresentação, mas eu acho que é um momento em que a gente precisa que a pessoa preste atenção no que a gente está falando. E como a gente tem pouco tempo, a gente precisa que a pessoa preste atenção naquilo que importa, né? Então, assim, a gente tem que mostrar o nosso estilo, mas a nossa roupa não pode roubar a atenção da pessoa na hora que eu tô falando, né? Então, se eu chego lá, tipo, super extravagante, né, um penteado, uma super maquiagem, uma coisa estampada e salto e tipo, várias coisas, até a pessoa ali se encontrar, ela não vai prestar atenção no que eu estou falando, e é isso que eu preciso que ela faça. Então, eu tentava, assim, equilibrar um pouco o que eu ia me sentir à vontade, o que combinava comigo, mas também alguma coisa que eu sabia que eu não ia chamar muita atenção, assim, e garantir que eles iam prestar atenção no que eu estou falando. E isso funciona não só para pitch, mas para reuniões, né, de uma forma geral, assim, né? Então,
Eu aprendi isso uma vez com uma coach que ela falou isso para mim. Eu cheguei numa reunião super fashionista, assim, ela falou, Marcela, né, tipo, um pouco menos, assim. Então, desde então, eu comecei a diminuir um pouco. Hoje já diminui muito, já não olho as fotos das coisas que eu usava, já não tem nada a ver comigo, mas eu acho que isso é uma coisa importante, assim, né, a gente cuidar para a pessoa prestar atenção naquilo que é relevante naquele momento. E aí, um outro ponto que eu também acho importante é a própria apresentação. Então, não adianta, a gente tem que coordenar, e eu fazia muito isso no meu treino, tá? Eu parecia uma maluca, mas eu ficava, tipo, simulava que eu tava com um negocinho de passar, e isso é outra coisa que a gente tem que perguntar antes, né? Vai ter negocinho de passar? Vai ter microfone na mão? O microfone na roupa? Porque a gente, né, chega na hora, a gente treina o pitch assim, gesticulando, chega na hora, te dá um negócio de passar, te dá um microfone, e a gente às vezes não consegue coordenar. Então, quando eu treinava, tipo, no chuveiro, no carro, eu ia falando, e toda vez que eu sabia que eu tinha que passar o slide, eu marcava de alguma maneira, sabe? Tipo, isso aqui vai trazer eficiência, economia e nananã. Então, eu já sabia as horas que eu tenho que apresentar. Porque senão a gente fala, eu esqueci o slide, daí passa, ou passa para frente. Então, essa coordenação entre aquilo que a gente está falando e aquilo que a gente está apresentando, ela precisa ser, assim, perfeita, sabe? Então, eu passava o slide, eu nem olhava para trás. Então, eu ia falando e eu ia passando o slide e eu sabia, né? Assim, eu dava uma olhadinha só para ver se estava funcionando, mas... Porque senão fica aquela coisa, se a pessoa... tá, agora eu tenho que falar não sei o quê. E quando eu fazia a apresentação também, eu pegava os pontos que eu percebia que no meu discurso eu me embananava um pouco, assim, sabe aquela hora, tipo, puta, o que eu tinha que falar mesmo? Então, na apresentação, eu já colocava essas palavras-chave que iam me dando, tipo, o João e Maria, assim, sabe? Falava, tipo, cara, essa é a palavra, daí eu começava a falar, daí eu passava, aí eu sabia de novo. Então, eu ia, tipo, construindo, eu usava a minha apresentação como uma trilha para caso me desse um branco, eu sabia que no próximo slide eu já ia saber qual era a palavra, eu já ia conseguir retomar o meu discurso. Então, foram coisas que eu fui aprendendo, assim, e fui fazendo ao longo desses anos e que sempre funcionou, assim. E aí, essa questão que a Brenda falou do power posing, eu acho... Quem me apresentou esse TED foi a Emília Chagas, também empreendedora e mulher, e eu fazia muito isso, tá? Muito. Vocês assistam, tipo 20 minutos, é muito rápido, e basicamente, assim, o que ela fala é o quanto que a nossa linguagem corporal muda aquilo que a gente está sentindo, e aí fisiologicamente, a questão hormonal, tudo quanto que isso impacta, e também a forma como os outros veem a gente. Então, até a Brenda colocou a imagem ali da Amy Cuddy fazendo o Wonder Woman, né, que é a posição da Mulher Maravilha, que é a mão na cintura, isso é uma power pose, e tem outras, né, tipo levantar os braços. Então eu fazia isso, assim, quando tinha oportunidade, tipo, eu via que estava mais ou menos na minha hora de fazer o pitch, eu ia para o banheiro e eu fazia power pose. Então, não estava nem aí, óbvio, ninguém me via, né? Mas eu fazia. Então, eu levantava os braços, eu fazia. E aí, se eu estava, tipo, no meio de todo mundo e não podia fazer isso, eu fazia uma power pose discreta, né? Então, eu botava a mão na cintura e ficava, tipo, na posição para eu me sentir mais segura. Vocês vão achar que eu sou maluca, mas depois que vocês assistirem o TED, vocês vão entender. Não é... A Mulher Maravilha não tem essa pose por acaso, gente. Né? Exato. E ela é super heroína por causa dessa mão na cintura. Então, existe uma explicação fisiológica, né, para isso. Uhum. E esse TED também é legal porque, assim como existem as power poses, eu não sei qual que é o contrário de power pose, mas existem as posições que nos enfraquecem,
Então, assim como a Power Pose faz com que eleve alguns hormônios lá que são importantes para a gente se sentir seguro e diminuir o medo, existem poses que fazem com que a gente aumente o nosso medo. E tão importante quanto a gente saber o que a gente tem que fazer, o que a gente não pode fazer, né? Então, por exemplo, a mão aqui é uma posição que enfraquece a gente, né? Evolutivamente, quando a gente está com medo, a gente se protege, né? Então, cruzar o braço, se encolher, são coisas que a gente não pode fazer antes de um pitch, porque a gente vai encolhendo ali, vai ficando com cada vez mais medo. Então, assim, morrendo de medo por dentro, mas a gente estava na Power Pose, fazia um carão, fazia de conta que a gente tinha controle do que a gente estava fazendo, e ia, né, como a Luísa falou, ia com medo mesmo. Então, isso é um pouco, né, tentei falar aí rapidinho da minha trajetória e das dicas aí do que eu vivi. Só para encerrar, eu não fiz nenhum pitch depois da pandemia, tá? Mas uma coisa que eu me preocuparia se eu tivesse que fazer um pitch online, que eu acho que é como as pessoas estão fazendo hoje, eu me preocuparia muito com uma iluminação muito clara. Então, coloquem uma luz bem para a cara de vocês, porque se a gente bota uma luz para trás ou por cima, a gente faz sombra. Então, uma coisa bem clara, um áudio claro, um fundo liso, ou então usar um fundo, alguma coisa assim. Mas eu acho que também são coisas que a gente eu sou super detalhista, assim, então acho que a gente tem que se preocupar com absolutamente tudo, sabe? Na hora que a gente vai apresentar um pitch, porque a gente tem 5 minutos ou 3 minutos para atingir o nosso objetivo. Então, a gente não pode, nada pode acontecer de errado nesse momento de coisas que estão no nosso controle, né? Então, o que está no nosso controle, eu acho que a gente tem que tentar se planejar e resolver. Então, é isso. Marcela, olha quem eu tenho aqui. É tudo que a gente não quer. Lembram do Divertidamente? Quem assistiu esse filme? É essa pose encolhida que a gente não deve fazer, tá bom? Só para brincar, porque a gente quer alegria, ó. A gente quer power posing de alegria, que essa é uma das power posing. Eu deixei o link do TED Talk para facilitar para vocês. Legal. E é legal, esse TED Talk também é legal porque a gente começa a observar os outros, né? Então, às vezes, tu tá numa negociação e a pessoa bota a mão aqui... tá dizendo alguma coisa já. Aí eu já sei, ela tá com medo. Aí eu já levanto. Aí, às vezes, quando eu tô com medo, eu percebo às vezes que eu faço isso, e daí eu já me corrijo. Então, é legal até pra gente conhecer o outro, sabe? Sim. Meninas, eu sei que a gente já até extrapolou um pouquinho do tempo. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta ou quer fazer algum comentário. Eu sei que está sendo sensacional, assim, esse enredo que a gente construiu aqui. Eu estou muito satisfeita com o resultado que a gente está trazendo aqui. É um bate-papo leve, né, com coisas práticas, né, para o nosso dia a dia, né? A mulher tem muito disso, né, de ser muito prática, né? Não só mulher, a gente deveria ser todos práticos, né? Enfim, atingir, mirar esse objetivo e de forma prática e objetiva alcançá-lo, né? E esse era o objetivo aqui hoje, né? Trazer um pouquinho de preparação para esse momento que pode ser o do pitch. A gente vai fazer uma série de eventos, como eu falei, né, ao longo desse ano. O nosso comitê é esse de geração de negócios, então aqui está sendo esse primeiro esse preparatório, né, como a gente faz para se preparar para um momento de pitch, e ao longo do ano a gente vai fazer pitches reais mesmo. E também está sendo hoje um momento de convidar outras mulheres a fazerem parte do nosso grupo Mulheres ACAT. Então, Thiago, se você puder botar aí no nosso chat o link da landing page que ensina a mulherada a fazer parte do nosso grupo Mulheres ACAT e levar essa mensagem, essa bandeira da tecnologia e das mulheres em tecnologia, de a gente realmente gritar e virar essa Mulher Maravilha com Power Pose, né, de se posicionar diante desse mercado que às vezes acaba sendo muito masculino, né? A gente tem mudado muito, né? A Marcela é um case vivido na prática, né, com esse sentido. Então, quero muito estimulá-las a fazer
esse convite para outras mulheres, né, divulgar realmente o que a gente tem feito. Mulheres ACAT esse ano está extremamente bem estruturado, mirando esse objetivo. E as meninas, Cris, Romi, Brenda e Marcela, muito obrigada. Foi um prazer Eu queria dividir só a banca. fazer uma folha. Posso falar, Marina? Pode, minha vice, Flávia. Pode. Olá, gente. Muito legal, é extremamente enriquecedor. E é como a Marina já comentou ali, a gente está com essa proposta de apoiar cada vez mais as mulheres, né? Para a geração de negócios. E aí eu vi que teve uma pergunta até ali agora e falou o que pontos importantes para levar para um pitch. Acho que já é pauta para o próximo evento, né, Marina? A gente vai fazer o nosso pitch test aí agora, começo de maio. A empresa que está interessada vai ser realmente um teste com uma banca de possíveis, sim, investidoras, né? Mas já para a gente poder se preparar, não vai ser o valendo, porque a gente vai fazer o valendo mais para frente. Mas já é para ter um teste, para quem tem interesse, que tem empresa, que fala, eu penso sim em participar de uma rodada de captação, não agora, mas mais para frente, enfim, nos procure, eu e a Marina, aqui, o pessoal do comitê, a Cássia também, a Luísa, do Comitê de Geração de Negócios, para a gente poder alinhar essa data e a participação. São pouquíssimas vagas, tá? E o próximo, os pontos importantes para se levar para um pitch, né? Que eles mais pedem, né, Marcela? Marcela está bem ambientada ali. É a capacidade de geração de receita, como que está o fluxo de caixa, enfim, algumas coisas. Cap table. Com quem, né? Eles querem olhar o com quem. Quem que está no comando, enfim. Alguns pontos que a gente sabe que chama mais atenção também. Uhum. Flávia e Maria, nós tivemos mais uma perguntinha que é sobre a ligação realmente com Mulheres ACAT. Se vocês puderem dar aí uma explanaçãozinha rápida do que precisa ter para poder participar do grupo. Querem que eu responda, Flávia e Marina? Sim, dona Luísa, por favor. A primeira pré-requisito é ser associado da ACAT, mas a gente deixa 3 reuniões em aberto para vocês conhecerem. Então, fiquem à vontade, cliquem ali no link, mesmo que não seja uma associada, venham conhecer, participem das 3 primeiras reuniões. Ali dentro das reuniões a gente dá as informações, mas é bem legal conhecer e ver. Não precisa já ser associado para participar, mas depois, sim, a gente pede. Então, as primeiras 3 reuniões são abertas, fica o convite para todas vocês, tem o link, se inscrevam, e a gente espera trazer outros eventos muito incríveis quanto esse. Agradeço todo mundo, obrigada, Marcela, por topar. Então, é isso. Bom, meninas, aqui é o Neri, da equipe de eventos da CAT também. Antes de vocês saírem, só gostaria de sensibilizá-las novamente para responder a nossa pesquisa de opinião. A gente quer saber o que vocês acharam desse incrível evento que essas mulheres proporcionaram e a gente aguarda o feedback de vocês aí, tá ok? Joguei aqui no chat um link e também vocês podem virar a câmera do celular de vocês e acessar a nossa pesquisa. Obrigada. Pessoal, mais um ponto da equipe que estava acontecendo ali do chat, né? Eu conversei com a Marina também para informá-la, né? A gente tem um formulário desse primeiro cadastro que é do check-in, né? Ele é um pouquinho extenso, sim, mas todos os próximos eventos que acontecem da ACAT, ele automaticamente vai pelo login de vocês e vai no check-in direto do evento, e não vai pedir o formulário todo novamente. Então, não precisem se assustarem e achar que vão ter que preencher tudo isso novamente, tá? Ele é bem simples depois, então só agora, nesse primeiro contato, que é um pouquinho demorado. Depois vai ser super fácil. Obrigada, meninos, pelo evento. Obrigada, gente. Foi um prazer. Um beijo. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Obrigada mesmo. Tchau. Pela presença de